Sejam todos muito bem-vindos à Raio X de hoje. A minha esquerda, que já está acostumada, já está até fazendo L já daqui a pouco. Arthur, tudo bem? Muito bom dia, né? Não almoçamos ainda, né? Iniciando a semana. Te digo certeza que eu não almocei. Iniciando a semana, né? A tua esquerda sempre, né? A minha esquerda. Essa sacanagem tua, né? Muito bem. Não, é a conjuntura do Marcos Felipe, que faz tudo. Ó, hoje eu não sei porque me deixaram no controle remoto aqui. Eu acho que é porque se o Diego falar bobagem, nós trocamos de canal. Ah, não, troca de canal não. Continua aqui, liga no 24. Nossa convidada de hoje é uma pessoa lá de fora, mas é uma cidade... Bem de fora. Lá de fora, mas é uma cidade que, pro desenvolvimento, para toda essa parte da fronteira, tinha que botar uma delegada lá. Sim. Porque lá... Pra não deixar invadir lá, era tudo milico. Aí fizeram o quê? Vamos botar uma delegada. Vamos botar uma delegada. Muito bem-vinda, delegada Taronco, é isso? Tarouco. Tarouco. É um prazer estar aqui com vocês, guris. Que eles bons ventos se trazem a Porto Alegre? Na realidade, qualquer prefeito que se preze acaba tendo que sair da sua base para poder buscar recurso, buscar acesso, enfim. Em Porto Alegre é um caminho, né? Temos o estado do Rio Grande do Sul enquanto ente federativo e não raras vezes estamos aqui buscando aproximação, networking, enfim. Então acho que é um contexto todo. Precisamos fazer essa caminhada. E esse desafio de ser a primeira mulher a assumir essa cidade, porque a cidade é uma cidade bem emblemática, né? Ela faz fronteira, ela lida com pessoas o dia todo indo buscar produtos para venda, para consumo próprio, vai se tornar um polo de turismo, depois eu quero falar um pouco sobre isso. Esse desafio de assumir uma cidade como Livramento, é seu segundo mandato agora, né? Segundo, é realmente um desafio, eu brinco às vezes quase uma insanidade. É a primeira mulher eleita e reeleita numa fronteira assim, machista, uma fronteira seca, né? Temos ali em Santana do Livramento, Rivera, 200 quilômetros de fronteira seca, isso é muito chão. Eu que sou egressa da segurança pública, entendo e sei da dificuldade que é lidar com essa realidade. Numa cidade da metade sul do estado, politicamente bastante esquecida, isso não é uma fala política, isso é a realidade. Se olharmos para a metade norte e metade sul. Todos os políticos que vieram aqui da metade sul repetiram as mesmas coisas. A metade sul é esquecida. E incrivelmente a gente tem um governador que veio da metade sul, né? Veio da cidade de Pelotas. Então, todos os prefeitos que sentaram aqui, políticos, disseram, a metade sul tem dificuldade. Exato, e tem mesmo. E ainda assim, se tu pensares, muito da produção do estado do Rio Grande do Sul está lá. Né? Santana do Livramento como forte, nós somos uma cidade agro, e agora, como tu bem disseste, estamos trabalhando nos últimos anos pelo aquecimento do turismo, que eu particularmente acredito muito que é a virada de chave não só de Santana do Livramento, mas de toda a região, quer pela vinícola, quer pela gastronomia, quer pelo turismo rural, que é uma coisa que pós-pandemia se tornou muito atrativo. Então, mas ainda assim, e aí tem várias explicações, aí tem contextos muito, porque o governo, só o governador, ele é um elemento nessa estrutura estatal, né? Se nós pensarmos, só uma andorinha só não faz verão, é verdade, o governador pode ter vindo da metade sul, mas ainda assim as estruturas de poder, como regra, não saem daqui. A nossa representatividade enquanto metade sul ainda é muito baixa em todas as instâncias. Você não acha que a liderança política, ela influencia, na questão positiva, tanto quanto negativa? Sem dúvida, influencia no nosso dia a dia, influencia no café da manhã que tu vai comprar. Mas exatamente por isso a gente ainda é bastante deficiente. Se tu olhares, nós temos muitos representantes em todos os entes federativos que são da metade norte. Tô farejando um negócio aí. Tá, mas deixa eu quero voltar. Isso é fato, tenho certeza que o senhor já ouviu isso de quase todos os políticos da metade sul que sentaram aqui. Eu quero muito voltar à parte de ser a primeira mulher ser eleita na cidade, e aí a senhora vai para uma segunda eleição e ganha com 74%. 74%. Eu acho que, beleza, eu sou uma mulher, eu estou aqui, e aí eu faço um trabalho durante 4 anos, e aí agora estou de volta, eu vou seguir, e esse alto índice de aprovação, qual foi o grande êxito do seu primeiro mandato? Entrega. Penso que 2 grandes êxitos. Entrega, porque a gente tem muita entrega de política pública que é importante. Numa cidade, aqui só para contextualizar, né? Eu não tinha, né, trajetória política, não tinha família na política. E no contexto de Santana do Livramento, lá
dos anos anteriores, uma cidade que, como eu costumo dizer, estava sempre nas páginas policiais. Afastava prefeito, voltava prefeito, entra prefeito, troca prefeito. Naquele contexto, um voto de protesto, né? Vamos escolher alguém de fora, uma delegada de polícia, quem sabe, para moralizar a cidade. E, de fato, foi o que a gente entregou, né? Nós entregamos resultado, entregamos moralidade, entregamos... Hoje a cidade, ela tem credibilidade, até mesmo aquela credibilidade mais boba, assim, com seus credores do dia a dia. Recebi uma cidade em dívida com todo mundo e hoje nós temos uma cidade no verde. Então, ter uma cidade no verde, economicamente falando, e ao mesmo tempo com as pessoas voltando a acreditar na sua cidade, no seu potencial, eu acho, isso explica a eleição. Para além do fato de ser mulher, de ser bastante forte, enfrentamos ali, ao longo dos últimos 4 anos, muita resistência política, muita resistência de oposição, 3 processos de cassação. Então, assim, tudo isso, e de certa forma, nos mantivemos com a mesma linha de atuação. Fizemos uma política para todos, porque é importante que se diga, uma prefeita de direita numa cidade que tem ali 39 assentamentos. Então, e ainda assim uma aprovação de 75% quase. Então, de certa forma, governamos para todos, conseguimos caminhar numa fina linha, né, que hoje o Brasil tem muita dificuldade de fazer isso, mas lá nós conseguimos fazer. Então, acho que tudo isso explica o resultado. A senhora falou agora que pegou o Caixa do Vermelho ali, tem como? Uma cidade que fatura muito ali, Livramento, por ser fronteira, tem toda essa questão de dinheiro, dólar, tem como a cidade estar no vermelho? Tem, claro que tem. É uma pergunta da... Eu vou te responder com outra pergunta. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo e está sempre no vermelho, né? Então, acho que se a gente combater as velhas práticas, se a gente organizar a casa, se a gente afinar algumas questões, se a gente começar a pagar as nossas contas para reduzir a multa, o juro e tudo mais, isso nós fizemos lá, enfrentarmos problemas estruturantes. E aqui um deles, e talvez não seja o mote do programa, mas já que tu perguntou, acho que é importante falar. Aqui fala de tudo. É um problema que os municípios não têm enfrentado, mas dá uma certa energia financeira às reformas, né, às grandes reformas. Livramento enfrentou a reforma da Previdência em 2022, um debate elevadíssimo com os servidores, briga de bastidores, políticos jogando com a torcida, porque é muito fácil para o político jogar com a torcida, mas jogar com a torcida não necessariamente no fim tu acaba alcançando aquilo que é necessário para a cidade. Nós podemos provar, hoje nós temos um servidor público valorizado na cidade, com retomada de garantias, enfim, com uma previdência com saúde para garantir o futuro da aposentadoria daquele servidor, mas isso tudo são enfrentamentos, então coragem é importante, né? Os políticos precisam ter coragem, e aí nós vamos falar do Brasil mais ainda. O Brasil não enfrentou suas grandes reformas. Elas são dolorosas, claro que são. Sobretudo para políticos que vivem da opinião pública, que vivem do voto do eleitor. Mas ainda assim elas são necessárias. Então, esse debate franco, aberto, honesto é importante, sabe? As pessoas têm que sentir que o político primeiro tem propriedade sobre aquilo que ele está falando e que aquilo ali é uma verdade que precisa acontecer mesmo. E eu sou servidora, eu posso falar. Sim. Eu sou servidora pública do Estado do Rio Grande do Sul. Teve salário parcelado. Tudo, passei ano com salário parcelado, prometeram que era só, né, tirar a bunda da cadeira, estava tudo certo, levou 3 anos para isso acontecer. O Estado do Rio Grande do Sul, enquanto polícia, há mais de 10 anos não temos reajustes à altura. Então, dá para falar, dá para fazer 20 programas sobre isso. Prefeito, eu sei que a senhora enfrentou ali, quando assumiu, acho que no primeiro mandato, como todo o município, a questão da saúde. Sim. Como é que a senhora municipalizou o hospital? Como é que foi essa... Porque eu lembro da senhora numa reunião que eu estive no Conselho Regional de Odontologia. Uhum. Logo a senhora estava enfrentando os problemas e estava pedindo ajuda para todos os entes, porque o CRO fiscaliza, os conselhos fiscalizam. Como é que a senhora lidou com isso? Como é que está hoje esse processo? Hoje eu lhe convido a conhecer, né, o novo hospital. Na realidade, o hospital ele não é municipal. Ele é um hospital filantrópico privado que está sob intervenção no município há mais de 15 anos. E é uma intervenção que hoje em dia não se imagina um hospital sem intervenção, porque, enfim, quando tu coloca o poder público naquela estrutura, tu, de certa forma, ainda mais um poder público moralizante, a gente moralizou as práticas, né? Hoje nós temos um hospital, e eu me lembro que naquela ocasião, para quem não sabe, nós assumimos em 2021, em plena pandemia, e um hospital, como a maioria dos hospitais gaúchos e brasileiros, inchados sob o aspecto da sua equipe, do seu corpo. E ali nós tivemos que fazer as primeiras demissões e foi muito doloroso, assim, porque é muito difícil
tu lidar com essa parte. Mas era, como eu costumo dizer, era necessário para a sobrevivência do hospital. E hoje nós temos um hospital que está entregando um novo pronto-socorro, nós estamos ampliando em 30 leitos clínicos, nós temos novas unidades, ou seja, a gente reverteu aquilo com muita conversa, com muita parceria, e não foi fácil construir essa parceria, porque os salários estavam atrasados, os médicos estavam entrando em greve, como de fato entraram em greve, e aí nós tivemos que buscar no judiciário alternativas e construímos isso. Então, foi fácil? Não, claro que não foi fácil. Eu falando hoje parece que foi barbado. Não, parece que foi super... Foi de boa. Parece que foi só botar a pistola em cima da mesa e estava tudo resolvido. Não. Imagina a reunião com a delegada, prefeito e delegada. Foi quase isso, mas não precisou. Então, mas foi assim, eu vou lhe dizer que de lá para cá a gente tem construído, porque assim, não há como nós construirmos poderes, entes, sem diálogo, sem cedência. Todo mundo tem que ceder nesse contexto, né? Não há só o servidor vai ganhar, só o dentista vai ganhar, só o médico. Não. A realidade precisa ser posta na mesa e a gente tem que construir uma alternativa que seja viável, até que um dia a gente possa avançar diferente. Só que isso, obviamente, aquele primeiro ano, o primeiro e o segundo ano, eu sinceramente não sei qual foi o pior. Se foi 2021 ou se foi 2022, porque aí em 2022 a gente enfrentou as reformas que eram necessárias, então se tornou um ano muito, e obviamente, né, um cenário de cidade de interior, cidade de fronteira, com uma Câmara de Vereadores que naquela ocasião era quase que na sua totalidade oposição, jogando com a torcida, jogando com o desconhecimento da torcida, que isso é um dos grandes problemas do Brasil, a população não tem acesso àquele conhecimento que é importante para a decisão de política pública. Porque é muito simples vocês pegarem o microfone e vocês dizerem, porque o prefeito tem que asfaltar a minha rua. Sim, mas como? Com que orçamento, com que financeiro, com que mão de obra? Isso é a realidade do interior. Na área da saúde é muito claro agora, nós temos, porque obviamente seguimos enfrentando problemas diversos daqueles, mas sim, nós temos, aqui por exemplo, tu está em Porto Alegre, tu consegue, a 10 quilômetros tu está, aqui a 14 tu está em Canoas, a mais 10 tu está e aí vai indo. A minha cidade mais próxima é 100 quilômetros, então nós temos problema com mão de obra, de todo tipo, mão de obra profissional, de médico, de dentista, de arquiteto, de tudo, né? Até mesmo de operários, de serventes, e aí nós temos, posso falar lá pela questão da energia eólica, que foi um problemão na época da sua instalação, que é também um dos grandes modais de desenvolvimento da região, a questão da energia limpa, mas ainda assim, mão de obra é um problema pelas distâncias. Então, tudo isso se explica no contexto, mas, obviamente, a gente não consegue traduzir isso para a população com uma linguagem que seja de fácil compreensão. E aí, obviamente, qualquer um pega o microfone e faz uma gritaria lá, dizendo que é um absurdo, os guris lá não resolvem. Mas não depende só dos guris, né? Depende de um conjunto de ações, de atos, de momentos. E aí, bom, aí o Brasil se explica. O Brasil se explica. Mas qualquer coisa ela foge pro Uruguai ali, de todo lado já. Sem dúvida. Se bem que o dólar a 5,65 não está valendo muito a pena fugir para o Uruguai, não. Está bem caro fugir para o Uruguai. É os uruguaios que fogem para o Brasil. Nós temos hoje uma especulação financeira em Livramento que atinge todas as áreas. Então encarece a vida do santanense. Vocês sofrem ali com essa... Claro, porque o dólar para eles é a moeda deles, né? Eles moram em Livramento, eles vão no mercado em Livramento, eles vão na farmácia, eles fazem a unha em Livramento, então... E tudo isso, obviamente, encarece. E aí quem paga mais somos nós, que ainda vivemos do real. Importante essa questão econômica da cidade. Há poucos dias eu estive lá, acho que faz uns 2 meses, o lançamento do Trem do Pampa. E não me trouxe um alfajor, né? Não trouxe, porque eu ganhei. Eu vou nos lugares. E nem um vinho brasileiro. E nem um perfume. Eu estive lá. E nem um ar-condicionado. Conhece o Uruguai? Conhece o Livramento? Claro que eu conheço, cara. Não posso que não conhece. Como eu conheço? Não, você não... bom, aí... Eu estive lá na antiga... como é que se faz? Frigorífico. O Armor. O Armor, o frigorífico ali. Era muito pujante cada região. 5.000 pessoas trabalhavam lá. E o que levou a fazer isso aqui agora, seus índices estão subindo de volta? Olha, eu daria 2 explicações. Eu estou falando de muitos anos atrás, tá? Não, mas 2 explicações, assim, a primeira delas é o que acaba derrotando todas as empresas, né? As más gestões. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é, obviamente, a mudança do consumo da sociedade, a mudança dos modais de distribuição. Nós somos uma cidade muito distante, isso tudo encarece, né? Tu vai distribuir produtos de Livramento, quanto vai custar a logística dessa distribuição?
Então, e de lá para cá, a sociedade mudou, o consumo mudou, a forma como as pessoas consomem todo tipo de, até mesmo o consumo de informação, isso tudo explica a razão pela qual Santana do Livramento foi perdendo essa capacidade, e hoje as pessoas falam muito, porque tem que ter indústria. É muito difícil, tanto é que nós investimos no turismo como uma indústria sem chaminé, como se diz, porque é o grande futuro daquela região, porque a indústria em si hoje, muito bem, eu levo uma indústria para lá. Primeiro, fator mão de obra. Primeiro fator delimitador, mão de obra. Nós temos hoje lá a Agência Municipal de Emprego, por dia ela deve ter 50 vagas de todos os salários abertos e a gente não consegue equacionar essa questão. Aí tu leva uma indústria para lá, essa indústria certamente ela vai precisar distribuir. Até chegar ao porto de Rio Grande ou ao porto de Montevidéu, tudo isso vai encarecendo e vai tornando a região não atrativa para esse tipo de investimento. Então tudo se explica. Então investir no turismo talvez não, com certeza, é talvez o grande fator, e tanto é que isso o Livramento já vem trabalhando e as outras cidades do entorno também já se deram conta, que é um novo tempo. Mas como foi difícil as pessoas entenderem que lá é uma cidade onde as pessoas vão para consumir e comprar produtos e pode pernoitar 2 noites, porque uma noite, né, prefeita, a gente chega de manhã e vai dormir. Eu salvo pra minha mãe faz isso. Mas eu disse pra assim, vai fazer o passeio do Pampa. Sim. Sabe? Vai fazer o que eu fiz, o passeio tem. É que tu tem que dar. O que acontece? Tu tem que trabalhar na cabeça do turista a questão das experiências. E isso é muito recente para Livramento. O trem do Pampa completou 1 ano agora, semana passada. Então, é muito recente. A questão das vinícolas. As próprias vinícolas que estavam lá, elas tinham uma característica delas produzirem, e tanto é que a uva... As mudas vieram dos Estados Unidos. Exatamente. Vieram dos Estados Unidos. Estamos no mesmo paralelo, né? Então, isso explica muito. Santa Maria, né? Exato. Agora, tu vê assim, por exemplo, muito da produção do vinho de Gramado, a uva é lá da região da Campanha. Porque ela é transportada para lá, porque depois o transporte das garrafas prontas é muito mais barato sair da região da Serra, do que sair lá da Campanha. Então, só que toda essa realidade foi mudando, e ainda assim na cabeça das pessoas é tudo muito recente. As vinícolas se deram conta há 1 ano atrás, a Almaden, na Miolo Almaden, criou o primeiro free shop na zona rural, que é lá onde é a vinícola, Sim. Que é coligada, digamos assim, com o passeio do trem do Pampa. Ainda não temos, em Santana do Livramento, ou temos de forma muito incipiente, as pousadas rurais, que é outra realidade. Então, está tudo nascendo agora, neste aspecto. Pode ir, interessante, né? Quase todos os prefeitos têm falado muito sobre o turismo pela questão da reforma tributária. Que eu já não... depois dessa bagunça que está acontecendo, eu não sei se vai... Estou meio cético nisso, né? Alguém vai judicializar a reforma tributária. Porque todos os Só prefeitos... espero que não seja Livramento. Todos os prefeitos têm falado que o turismo é um novo tributo que vai alavancar os municípios, porque as pessoas consomem na cidade, fica na cidade, e as indústrias vão pagar no trecho final. É bem complexo. Então é interessante essa visão de vocês, assim, e automaticamente a senhora acaba deixando um legado, uma visão para o futuro da cidade, para não... Porque turismo, se vocês pensarem por isso, pensa Gramado e Canela. Gramado tem 50 anos de construção. Gramado era uma rua, né? Exato, mas levou 50 anos para chegar na Gramado que nós temos hoje, correto? Até que não é muito, né? Não, é muito, mas tu pensar em Livramento, o Livramento tem quantos anos com essa mentalidade? Pouquíssimos. Então ainda temos muito chão. Então quando as pessoas fazem o comparativo, mas porque Gramado é mais limpa, Gramado? Sim, porque Gramado, a própria população de Gramado ao longo dos anos foi entendendo a sua participação, porque o turismo, quem menos importa no turismo é o poder público. O turismo é um movimento de cidade, de sociedade civil organizada e, ao mesmo tempo, empresariado. Porque o grande investimento vem do empresariado e a grande movimentação vem da população. O poder público, como é o costume dele, só não pode atrapalhar esse movimento. Nós não podemos ser um elemento de atrapalho. E muitas vezes somos, quer pelas legislações municipais, quer por questões políticas locais, que a gente sabe que influenciam, não tem como dizer que não, elas influenciam, quer pelo poder público que não tenha credibilidade. Tu imagina, tu vai investir, sei lá, 50 milhões, 100 milhões num hotel, numa cidade que as pessoas só falam mal, numa cidade que... Então isso tudo, a parte do poder público é muito mais... é mais estruturante, mas ela é
muito diminuta nesse movimento do turismo, que é da iniciativa privada e é da população. A população de Gramado entendeu, a população de Canela entendeu, a população de Bento entendeu. Livramento está nesse caminho. Tanto é que estamos no mapa do turismo brasileiro, estamos no mapa do turismo do estado, somos um turismo de compras consagrados há muito tempo e agora estamos trabalhando, quer pelo turismo de eventos, que a gente, não é à toa que eu sou conhecida como a prefeita da Revoada, porque a gente gosta muito de festa. Olha. E a gente investe nisso porque a gente acredita nessa ideia de um turismo de eventos para levar turistas até para que tenham outras experiências que possam voltar depois, quer pelo trem, quer pela uva, quer pela gastronomia. Agora, essa semana temos, essa semana não, já passou a Enogastronomia, o 9º Festival de Enogastronomia, que congrega nossos maiores potenciais, né? A ovelha, a carne como um todo, o vinho, o mel, os queijos, nós temos tudo isso lá. Nós somos uma Bento Gonçalves em desenvolvimento. Olha só. Que legal. O deputado Pazinho vai gostar de escutar, hein? E a parte da segurança pública, prefeito, como é que a gente, a senhora como delegada, olha isso? Pá, é um caos, cara. Não, é um caos. Não, eu vou te dizer por que é um caos. Porque nós temos 2 países, né? E 200 quilômetros de fronteira seca. 2 culturas diferentes, né? E 2 legislações diferentes. E é o segundo maior município de extensão. Extensão rural. Sim, temos o maior índice, eu não sei agora, porque depois de um tempo a gente para de acompanhar um pouco. Mas nós éramos, até alguns anos atrás, o maior índice de abigeato do estado do Rio Grande do Sul. Né? E hoje nós temos um problema que eu julgo que não é só nós, né? O interior todo tem, que é a interiorização das facções. Hoje nós temos lá as facções que vocês convivem aqui, nós temos elas lá já instaladas. E aí nós temos 2 legislações, né? Imagina, antigamente acontecia, o vago que estava do lado de lá da linha, nós não podíamos buscar, ele estava com mandado de prisão e ele acontecia isso, você? Claro, já aconteceu, já teve policiais há muitos anos atrás implicados pela legislação por fazer aquilo que a gente chama de extradição brasileira, né? Tu caça ele lá e traz ele pra cá. Extradição brasileira. Não pode fazer. Eu já ouvi extradição brasileira e a adoção brasileira, que as pessoas adotam, que é muito parecido com essa. Muito, só que a extradição, na realidade, tu prendeu ele lá e tu traz ele pra cá. Tu não pode fazer isso. Não assim, pode? Diretamente, não. Existe uma via diplomática a ser cumprida. E aí, na época da pandemia, a gente passou muito trabalho, porque isso, assim, vocês imaginem, eu tenho 2 hospitais, eu tenho um hospital aqui do lado da linha e eu tenho um hospital do outro lado da linha. Então, se falta medicação, eu não conseguia simplesmente ir lá no outro hospital. E faltava, porque a realidade da pandemia foi uma realidade paralela para todos nós. Tu tinha um hospital a 5 km de distância do outro, eles tinham a medicação que eu precisava. E eu, em tese, eu não podia ir lá buscar. Senão tu é preso por tráfico internacional. Sabe? São coisas. E aí a gente tem, na época da pandemia, se criou os decretos binacionais, e isso é um problema que nós temos lá, que a estrutura uruguaia é muito pequena. O Uruguai é um país muito pequeno. E a estrutura brasileira é gigantesca. Por exemplo, o intendente da Ribeira chega no ministro com uma ligação. Eu, para chegar no Itamaraty, intendente é o prefeito. Provavelmente, eu acho que eles não têm estados, né? Eles têm estados, eu não lembro. Eles têm os departamentos. Ribeira é um departamento. É o departamento. Ele liga e ele fala com o ministro. A Ana tá louco para falar com o ministro, para falar com o Itamaraty, quantas ligações eu tenho que fazer? Possivelmente eu não chego nele, porque a nossa estrutura administrativa é muito maior. Então, isso tudo impacta na segurança direto. E tanto é que agora, e aqui, obviamente, com o esforço de todas as polícias, porque nós temos todas as polícias lá. E elas são muito habilidosas, muito competentes, mas, obviamente, como todas as polícias, falta um monte de coisa. Falta efetivo, né? É uma realidade aqui de Porto Alegre também, falta efetivo, falta valorização profissional, enfim. E agora nós estamos, e aí nessa linha da cidade turística, nós estamos criando agora a Guarda Municipal, porque justamente para somar esforços nessa linha de segurança e entregar uma cidade turística com segurança, porque não se faz turismo sem segurança também. Sim. Prefeita, o Brasil ele questionava muito por que as pessoas... A minha família é de São Borja, né? Então, agora as zonas livres, é isso que chamam? Zonas as free shops são... Zonas francas. Zonas francas, né? Que não são os free shops. Free shop é outra coisa. Vai existir a Zona Franca em São Borja, sim. Sim, exatamente. Não estou tão errado. Mas aí não é free shop. É na mesma linha da Zona Franca de Manaus. É a mesma ideia. Entendi. Então, quero que o senhor explique, vai abrir 3 agora. Em Livramento, sim. Em Livramento. O que vai diferenciar de Ribeira? Para começar... Explica. Lembra que eu tenho... Eu acho que tem 2 grandes diferenças, assim, aí é bem comercialmente falando, né? Livramento agora vai virar uma região que tu tem 2 cotas, né?
A cota ainda é $500, ok? A cota para te comprar fora do país e voltar, legalmente são 2 cotas. Tu vai ter 2 cotas, uma cota em Ribeira e uma cota em Livramento. Então só aí já são $1.000 que tu vai poder, legalmente falando. Por pessoa. Por pessoa. Fora que no Brasil, para além, obviamente, das promoções, e aí a gente pega um exemplo de Uruguaiana, que já tem mais de 14 free shops. Mudou a realidade da Uruguaiana, mudou a realidade do turista de Uruguaiana, mudou a realidade da cidade. E, obviamente, como um bom brasileiro, a gente nem gosta de parcelar as coisas no cartão, que é o que tu não consegue fazer em Ribeira, né? Em Ribeira tu não parcela, em Tênis tu não parcela. No Brasil tu vai conseguir parcelar. Então, para além de todo... Enquanto prefeita é desenvolvimento, é geração de emprego, as obras já estão lá rendendo emprego, porque estão em construção, em reforma, enfim, depois vai gerar emprego na cidade. Para nós essa é a parte, agora para o consumidor, para quem vai lá comprar, eu vou em Ribeira, gasto $1.000, né, e duplica tudo, duplica o número de champanhe que tu traz, o número de vinho que tu traz, tá? Então existe um bastidores muito dinâmico dessa questão de tu ter free shop dos dois lados. E agora em outubro, em tese, e em algumas 3 primeiras lojas, na zona urbana, porque nós já tínhamos uma lá na Almaden, que é a zona rural, né? Que Sim. É considerada zona rural. E essas 3 que são proprietários brasileiros? Sim, proprietários empreendedores brasileiros? Empreendedores brasileiros, os meus proprietários de uma rede de Uruguaiana. E aí vai acontecer exatamente o que aconteceu em Uruguaiana. Abriu Uruguaiana, dali um tempinho outros já vieram, e hoje Uruguaiana tem, se eu não me engano, 14 free shops. Então o Livramento, eu acredito que ao longo do próximo ano vai ter uma virada também neste quesito assim, de compras. E como você trabalha isso? É isenção de imposto? Me explica, para atrativo para as pessoas investirem na Sim, cidade. não, na realidade a gente até tem essa política, mas nesse caso ela não foi usada essa política. A gente trabalha com outros empreendimentos, a gente tem outras intenções em outras áreas da cidade, porque somos uma cidade muito, horizontalmente muito grande, assim, então a gente tem muita área, muitos empresários nos procuram, obviamente as isenções são importantes, mas temos, e aí ao mesmo tempo temos uma cultura de isenção muito ruim, porque aí tu tem que a cidade antigamente, né, ela não se pagava, como eu costumava dizer, então ela não tinha liberdade de trabalhar esse tipo de coisa. Hoje já é diferente. Só que aí nós temos que mudar também a cultura da própria Câmara de Vereadores, que também passa pela Câmara de Vereadores essa questão da isenção. Mas neste caso dos free shops não foi necessário. Pode... Interessante, né? Questão do desenvolvimento econômico, e acho que a questão do free shopping também, eles vêm, né? Eles vêm ao natural. Até porque ali agora com essa realidade porque o Uruguai não pode comprar nos free shops uruguaios. Então, o uruguaio não pode, ele tem que ir no brasileiro. Ele vai ter que ir no brasileiro. E antes ele não tinha, agora ele vai ter. O uruguaio não pode comprar no shopping uruguaio? Não com o preço do turista brasileiro ou do turista de outro país. Eu não sabia disso. Uhum. Eu também não. Mas porque é uma lei, uma legislação deles lá. Deve ser porque é mais barato e para eles não ter disparidade. Não, até o ano anterior. Tem. É da família, né? Não é exatamente como o nosso, né? É que o nosso é importado também, né? Esses comunistas, nós somos ali, dos americanos. Os Yankees. Os imperialistas, fascistas, maquinistas. Prefeita, agora um tanto quanto intervencionistas, né? Aí, quer entrar nessa pauta? Não. Eu só não fujo de nenhuma, tá tudo certo. O que você acha dessa pauta, então? Cara, eu vou te dizer que assim, o que eu lamento, o que eu verdadeiramente lamento, é que nós tenhamos um Senado absolutamente covarde para enfrentar o que precisava ser enfrentado. Alexandre de Moraes precisa ser separado, isso é um fato. E aqui não é uma discussão, aqui se nós formos entrar a 25 programas, mas já passou, não é uma discussão mais Lula versus Bolsonaro. E está muito difícil falar sobre isso, porque a sociedade está tão polarizada que a depender do que tu diz, eles já te rotulam. E a gente consegue, eu digo a gente que a gente rotula todo mundo aqui, tá preferido? É fascista, é comunista. Tá bem. Tanto é que a gente não gosta do centro. Humorista? Mas hoje em dia, tá tão difícil tu te posicionar sem que tu seja rotulado de alguma coisa, mas o bom senso ainda deveria prevalecer. Nós estamos diante aí de um movimento, de um ministro e eu vou lhe dizer, eu sou da área do direito, eu sou delegado de polícia. Eu minimamente entendo de processo legal, de investigação, de julgamento, então de recurso. Então, assim, e aí não é a prefeita que é do PL, bolsonarista que está falando, não é. É a Ana Tarouco, formada em Direito, que está tentando falar. E a gente não consegue fazer essa fala com o mínimo de isenção, porque as pessoas já te rotulam. Não, mas tu é PL, tu está falando isso só por causa do Bolsonaro. Não, eu estou falando isso por causa da Ana Tarouco. A Ana Tarouco ainda pode falar.
Daqui uns dias, talvez a Ana Tarouco não possa mais falar. Daqui um dia vocês não vão poder mais falar. Então eu acho que em algum momento a gente precisa enfrentar isso para além do Lula e Bolsonaro, porque já está meio chato isso. Sabe? A gente precisa... Quem é que está discutindo os problemas estruturantes do Brasil? Ou de Porto Alegre, ou de Santana do Livramento. E isso lá, ao longo dos anos, a gente... E aí um posicionamento muito particular da Ana Tarouco, tá? Eu já disse isso aqui. Nós somos uma cidade, em tese, bastante de esquerda. E eu fui reeleita com uma aprovação, a maior aprovação da história da cidade. Porque nós governamos para todos. Então, eu acho que a gente consegue entrar nessa, a gente consegue trabalhar para todos e deixar essa discussão política partidária para os períodos eleitorais, que é quando eles cabem. E, obviamente, e digo assim, ó, posso provar isso lá em Livramento. Fizemos um governo de direita, com princípios da direita, com entendimento da direita, focando naquilo que a direita acredita, naquilo que a Ana acredita, mas eu consigo governar para todos. Então, eu acredito que isso é possível fazer Brasil afora. Então, nesse posicionamento, para além da questão do Trump, para além da questão da intervenção americana, o que eu lamento antes de tudo isso é que nós tenhamos um poder, que é o Senado Federal, que não cumpre o seu papel e que permite esse tipo de aberração, que é o pessoal de fora vir tentar fazer o que nós deveríamos estar fazendo. Mas cadê os outros ministros que o Bolsonaro indicou à Suprema Corte? Ele indicou um, né? 2. 2, e são quantos? Não, são 11. Mas eles não podem também vir para frente, olha, nós não estamos de acordo com as falas do Alexandre de Moraes, nós não estamos de acordo com isso. Podem, é que aí falta... Tu poderia mesmo, ou não? Ó. Não, sim, mas é que eu estou dizendo, aí falta gente de coragem. É aquilo que eu falei, a gente tem que começar a escolher pessoas que tenham coragem de fazer o enfrentamento necessário. Doa a quem doer, obviamente, para eles vai doer. Se eles se levantarem, eles vão estar sozinhos dentro daquele poder, né? Chefiados pelo Alexandre, que, enfim, faz o que quer, diz o que quer, da forma que quer, e ninguém se levanta. O Senado não se levanta, os ministros do Bolsonaro não se levantam, que não são ministros do Bolsonaro, são ministros do Supremo Tribunal Federal. Já que a senhora falou da questão do Senado, como é que é a sua relação com os senadores, com os 3 senadores que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul? A senhora poderia discorrer um pouco com relação com cada um deles, como é que funciona, como é que é a procura, como é que se ajudam, se não ajudam? Ajudam. Eu vou te dizer que assim, e aí nós vamos entrar numa outra pauta bastante difícil, né, que é a questão das emendas. É uma outra pauta para um programa só, né? Porque sim, as emendas elas são para nós prefeitos elas são muito boas, mas elas pessoalizam as relações de tal forma que aquilo meio que se desvirtua um pouco. Então, se tu tem uma boa relação, tu ganha. Se não tem uma boa relação, tu não vai ganhar, mas tu vai ter um caminho maior para chegar. Particularmente os senadores gaúchos, quase na sua integralidade, a gente tem uma excelente relação. Quer pelo meu lado, né, pelo lado da direita, podemos dizer assim, já que o Brasil se dividiu em direita e esquerda há muito tempo, não é de agora, e permanece assim, quer pelo lado da direita, quer pela relação que eu construí, pela relação republicana que eu construí com a esquerda santanense, que também tem os seus acessos. Não podemos, é aquilo que eu falei, ou eu vou pensar na ideologia da Ana, ou eu vou pensar no que a população está precisando. E aí eu fiz a minha escolha, e obviamente eu sei que ela tem as suas implicações, mas eu penso que a vida não é só 8 ou 80. A gente precisa equilibrar com respeito, com prudência, obviamente cada um defendendo o seu quadrado, eu acho que defendo muito bem o meu, mas essa relação é muito tranquila, embora obviamente a nossa proximidade maior seja com os deputados. Eu acho que não tem um prefeito que chegue aqui e diga que tem mais relação com os senadores do que com os deputados. Os deputados são a nossa via primeira, assim. Quer os deputados estaduais, quer os deputados federais, são as nossas vias iniciais, assim, a nossa porta de entrada. O Senado já é um pouquinho mais, digamos assim, no andar mais de cima, mas ainda assim eles são bem, não temos problema com isso. O problema, na realidade, é que, muito bem, para distribuir a emenda está tudo certo. Mas e para exercer os poderes decorrentes das funções dos senadores? É essa aí que o Brasil está pedindo lá fora. O Brasil está nas ruas pedindo isso. E aí? Bom, Forte, né? É forte. Bem posicionada a prefeita. Sempre. E eu que... Delegado, né? Delegado não posicionado. Tá dando medo. Eu tinha outra pra fazer enquanto tu tá pensando aí, quando tu tá recuperando mesmo. Delegado, esses dias eu já tava, o cara disse, eu sou juiz. Delegado e juiz, eu não gosto mesmo. Entendeu? São pessoas que a qualquer momento eles podem ir, né? Pode dar uma consultadinha do DMP ali. Ah, esse rapaz tá pedido aqui. Tá pedido, você não tem. Não é.
interior nunca sai da gente, a gente sai do interior, o interior nunca sai da gente. É um sotaque, Eu bonito. lá trocar ideia com o cara, sabe, você faz o quê? Ah, juiz federal, oi? Hein? Pode fazer. Prefeita, como é que é essa transição? Porque é uma transição de carreira, né? De delegada para prefeita, assim. O que foi mais desafiador, assim, da sua jornada até hoje, assim? Olha, o mais desafiador foi ter essa vida pública e ser totalmente aberta, exposta, e hoje em dia com as redes sociais ainda mais exposta, e ao mesmo tempo encontrar, enquanto delegada, enquanto prefeita, uma inteligência emocional que me permitisse transitar num cenário totalmente inóspito, porque a política para a mulher ela é mais, isso é um fato, ela é mais difícil, tanto é que nós temos um número muito reduzido de mulheres na política, e justamente encontrar essa forma de se colocar, de se apresentar, de fazer valer o meu espaço conquistado pelo voto, de fazer valer aquilo ali diante de um mar de pessoas que não estavam dispostas a aceitar isso. E aí, traduzindo num bom português, como eu costumo dizer, enquanto delegada, eu falei isso agora mais cedo, e me perdoem, já que o programa é bem despojado, né? Enquanto tu tá na delegacia, o preso grita contigo, tu manda ele calar a boca, ele cala. Na política, tu não pode fazer isso. Na política, tu tem que ter inteligência emocional para absorver, para conduzir de forma diferente, para te posicionar, para te colocar na hora que tu tem que te colocar, para saber a hora que tu tem que sair, a hora que tu tem que avançar, a hora que tu tem que recuar. Na polícia tu só avança, né? A polícia ela só avança, ela não recua nunca. Nem na hora do tiroteio, tu não recua, tu avança. Agora, na política, não. Na política, então, tu encontrar essa forma de lidar diferente foi a parte, sem dúvida, talvez a mais difícil, assim, de me moldar para isso. Eu confesso que eu nem sabia que eu tinha tanta inteligência emocional. Até hoje não matei ninguém, não atirei ninguém, embora muitos já tenham se candidatado. Muitos têm se candidatado. Vereador, assim, o que é? E o legal é o seguinte, então, agora falando analogia legal, eu vou guardar isso comigo e vou levar. A política é como se fosse um tiroteio, só que diferentemente da polícia, tu avança, na política tu tem que... Tu também saber o momento. Tu tem que recuar, se esconder, aparecer, voltar. Tu tem que mudar, tu tem que moldar a forma como tu vai expressar. Isso é uma capacidade de uma maleabilidade social, talvez, uma engenharia diferente daquilo que a gente estava acostumado na polícia. Ô, prefeita, agora eu vou virar a pauta. O Raio-X é um programa também que a gente não alivia, né? Tá, vamos lá então. A senhora, faltam 7 minutos, Arthur, então Passou rápido, né? Que bom, muito bom, papo demais. Tá de parabéns. Finalmente acertou uma. Me deu o nosso. Prefeita, tô sentindo cheio de candidato também. Eu ia dizer isso, tô falando. Eu sei. A senhora foi reeleita, não pode concorrer mais um mandato de prefeita. E aí? E o futuro político? Olha, eu vou te responder, e da forma que eu respondo sempre. E aí eu vou voltar lá na polícia. Quando eu entrei na polícia, na primeira semana de aula, eu tinha um chefe de polícia que era professor da academia, que talvez todos conheçam, o ex-governador delegado Ranolfo. Sim. Sim, ele era meu. Sim, mudou o perfil da polícia, né? Naquele então nós vimos uma batida, a partir dele nós constituímos uma outra formatação de entregar a polícia civil para a sociedade gaúcha. E aí naquele então ele entrou na sala de aula, no primeiro dia de aula ele entrou, nós tudo novato ali, né? Ele entrou e disse assim: "Hein, levanta a mão aí, quem quer ser chefe de polícia?" E chefe de polícia é o cargo mais alto na instituição para um delegado de polícia. Poucas pessoas... É um coronel, né, hoje, né? Vamos comparar isso. É um coronel e a escolha é essencialmente política, mas é o mais alto grau da carreira de delegado. E naquele então, poucas pessoas levantaram a mão, inclusive eu, e ele disse: "Olha, quem hoje, delegado de polícia, não almejar o teto da carreira, talvez tenha que repensar, porque a gente precisa almejar sempre o topo, que é para te conseguir te manter caminhando, te manter íntegro, te manter motivado." Então, te dizendo isso, eu te respondo, né? Se tu deixares, eu quero ser presidente do Brasil, mas me contento com o governador do estado, que eu acho que deve ser muito interessante. Olha! Ó, o PL vai ter prévias, hein? Pera aí. Olha aí, o PL vai ter Peraí, tem fila. Já temos outro pré-candidato aí, muito bem cotado, já mas vamos lá, eu sou com nosso amigo, parceiraço aqui, vem aqui. Não me compliquem. Ele é o pré-candidato ali, mas aí sempre assim... Dessa vez não dá pra ir, mas vamos em alguma coisa? Olha, eu penso que isso é uma escolha muito da sociedade. Eu acho que a gente tem condições, a gente tem talvez vontade. Me enrola, prefeito. Não te enrolo. Mas estadual ou federal?
Hã? Deputado estadual, você vai dizer. Se fosse. Se fosse deputado. Não, eu penso que para federal eu preciso de mais um chão. E aí a gente volta para o início da nossa conversa sobre a capacidade de representatividade da metade sul. A metade sul, diferente da metade norte, ela é muito pulverizada. Então a gente não consegue entender que a gente precisa se unir, porque nós temos, por exemplo, vou pegar um exemplo, só para pegar de exemplo, Canoas. Canoas tem 300 mil habitantes. Canoas sozinho elege, correto? Correto. Deputado federal e Sim. deputado estadual. Tu pega Santana do Livramento, tu pega Quaraí, tu pega Rosário, tu pega Dom Pedrito, tu pega... Não tem, porque não tem eleitor suficiente. Então essas nossas distâncias, nosso baixo índice de eleitores, isso exige da gente uma capacidade de organização melhor. E nós ainda não encontramos essa capacidade, tanto que somos a metade sul esquecida politicamente. Por isso, dentre outras razões, porque aí o fulaninho que é lá de Dom Pedrito vota no, né? O outro vota no outro, que como regra são todos de fora, se tu olhar as grandes representações. Pulveriza a votação. E pulveriza a votação. E aí nós ficamos sempre sem um representante da região. Então, para deputado federal, eu acho que a gente precisa de mais chão para isso. Pré-candidata a deputada estadual. Não foi ela que falou, sou eu que estou falando. Eu conheço. Você tem uma coisa que, graças a Deus, nesses últimos 4 anos, eu conheço quando a pessoa está convicta das suas convicções. Mas isso é importante. A política precisa de gente convicta, né? Senão a gente vai ficar sempre com esse problema, enfrentando políticos que estão ali. E digo mais, assim, eu tenho dito isso desde sempre. A gente precisa, enquanto sociedade, aí não é a prefeita, não, é a Ana Tarô, contribuinte, porque eu também sou. A gente precisa começar a entender que a gente tem que encontrar políticos que não sejam carreiristas. Porque eu tenho a minha profissão. Eu sou delegada de polícia. Então a gente precisa daqui a pouco começar a olhar, e essas pessoas têm que começar a vir para a política justamente para dar opção de escolha. Porque se tu depende da política, o interior é muito rico disso, desses exemplos negativos. Se tu depende da política para sobreviver, tu vai vender a tua mãe para ficar ali. E aí um político que vende a mãe, ele vende todo o resto. Vai vender e não vai entregar. Exato. Então a gente precisa começar a ter um outro perfil de profissionais políticos, que são profissionais, engenheiros, professores, dentistas, o que for, policiais, e que também estão dispostos a sair da sua zona de conforto para enfrentar uma loucura que é um espaço político, porque sim, é pra gente que gosta de se incomodar, sem dúvida. Muito bem, prefeito. Quero agradecer a sua presença. Seja bem-vinda. Pode vir mais vezes aqui. Eu vou lá visitar seu. Serão todos bem-vindos. Deixa o convite para todo mundo aí. Já chega cantando o nosso segundo hino, né? Livramento me espera. Bendito de tarde. Prefeito, quero lhe agradecer muito. Foi um papo muito legal. Foi curto o papo, porque é muito assunto, né? Não, e olha que eu nem comecei a falar. Se eu começar a falar, é que eu tô acanhada na primeira vez. Na segunda, até lá pode ser que já tenha se resolvido um problema desse, né? Um pouco desse problema que está no Brasil. A gente pode conversar melhor. Arthur, até amanhã, Arthur. Valeu, meu parceiro. Como sempre, um baita papo aqui. Arthur sempre trazendo... Sempre aprendendo, né? Nem virou poleta hoje. Gente, amanhã estamos de volta com mais um Raio X. Tchau. Tchauzinho. Eu sou a Negra Ali, tô aqui no 24. Liga no 24. Oi, pessoal, tudo bem por aí? Está no ar o Shop 24 Horas, aqui na tela do Porto Alegre 24 Horas TV. Esse é o espaço onde tu conhece as empresas que fazem a diferença na capital gaúcha e região. E se tu curte ficar por dentro das novidades e não perder nenhuma promoção, segue o nosso perfil lá no Instagram, @shop24horastv. Por lá rolam diversos sorteios exclusivos e tu também pode conferir as promoções dos nossos parceiros. Bom, então vamos lá. Confira agora algumas das melhores empresas da nossa região. O Shop 24 Horas vai começar! Sabe aquele lugar que tem de tudo e preço bom de verdade? É aqui, Bazar da Lima. Se tu é de Porto Alegre, tu precisa conhecer esse lugar. No Bazar da Lima, tu encontra de tudo um pouco. É utensílios para casa, para escola, para o teu pet, para o dia a dia, tem de tudo.
É aquele tipo de loja que tu entra procurando uma coisinha e sai com a sacola cheia. Não tem erro, aqui eu sempre acho o que eu preciso e com o precinho que só o Bazar da Lima tem. Aqui tu encontra variedade, qualidade e aquele atendimento parceiro. Com anos de tradição, o Bazar da Lima já virou referência na Cidade Baixa. É aquela loja que todo mundo conhece, confia e indica. Do estudante à dona de casa, aqui tem espaço para todo mundo. Então tu já sabe, se tá procurando qualquer coisa, vem direto aqui pro Bazar da Lima, na rua Lima Silva 701, bem no coração da Cidade Baixa. Segue lá no Instagram, @Bazar da Lima Oficial e fique por dentro das novidades. Um do diferencial aqui do Bazar da Lima é o ótimo atendimento. Trabalhamos muito para fazer a conexão do vendedor e você, amigo cliente. Venha nos visitar. Se tu gosta de estar bem vestida, com estilo e peças que fazem diferença no visual, te prepara para conhecer a Blank Store. Um espaço completo de moda que une o casual, o sofisticado e o despojado em um só lugar. Tem look para o dia a dia, para sair, para trabalhar, ou específico para cada evento, e tudo com muita personalidade. E não é qualquer roupa, viu? Aqui tem peças exclusivas, novidades toda semana e as marcas que a gente ama. E o bom é que aqui tu monta o look completo: roupa, calçado, bolsa, acessório e ainda recebe dicas de combinações que valorizam teu estilo. E para quem gosta de conforto, olha isso, a Blank Store tem a mala delivery. Tu escolhe, as gurias montam e levam na tua casa para tu experimentar, sem pressa, com calma e sem compromisso, não é demais? Aqui tu encontra uma forma prática, segura e confortável de comprar. E ainda com aquele atendimento atencioso que já virou marca da Blanks. E é claro, eu uso Blank Store. Essa jaqueta linda que eu tô vestindo faz parte da coleção. E para facilitar ainda mais, tu pode parcelar a tua compra em até 6 vezes sem juros. A loja funciona de segunda a sábado, das 9h30 da manhã até as 5 horas da tarde. A loja física fica localizada na Avenida Ipiranga, número 7464, na sala 927. E também atende online, com entrega para todo o Brasil. Já segue a Blanks no Insta para ficar por dentro das novidades, @BlankStore. Aqui na Blanks, em compras acima de 250, você ganha brindes. Temos atendimento personalizado e montamos looks do seu gosto. Venha viver essa experiência. Vem conhecer a loja ou chama no direct, que aqui com certeza tu vai achar o look que tu procura, sair muito feliz e ainda mais linda. Já pensou em ter o teu sonhado iPhone com um precinho que cabe no bolso? Na Smartphone Sul, tu realiza esse sonho. Aqui tu encontra a linha Apple completa, modelos novos, lacrados, com 1 ano de garantia mundial. E também seminovos, com garantia de 3 a 6 meses. Tudo com o melhor valor da região. E o mais legal é que eles aceitam o teu aparelho como moeda de troca. Tu traz o teu iPhone antigo para a loja e sai com um novo na hora. E para garantir uma melhor experiência, aqui tu agenda um horário só teu. Atendimento especializado e exclusivo com atenção total para ti.
E com direito a cafezinho energético e muito mimo para o teu melhor conforto. São mais de 20 mil clientes atendidos e satisfeitos com seus novos aparelhos. E tu pode ser o próximo. Fala pessoal, tudo certo? Agora falando um pouco mais para vocês sobre a Smartphone Sul, que foi uma loja que nasceu para entregar credibilidade e confiança para o cliente e para você também que está buscando aquele produto Apple de qualidade. A Smartphone Sul não só atende um cliente e faz uma venda, como sim a gente proporciona uma experiência no mercado. Então se você está buscando um diferencial, vem para a Smartphone Sul. Quer marcar teu horário agora mesmo? É só chamar no WhatsApp 51997699891 ou no Instagram @smartphonesul. Atendimento rápido, fácil e do jeitinho que tu merece. Aparelhos incríveis, preço justo, confiança e carinho em cada detalhe. Vem para Smartphone Sul. Te esperamos com atendimento personalizado e com o melhor valor do mercado. Tu já pensou em viver uma noite mexicana de verdade sem sair de Porto Alegre? Então te prepara porque o Guacamole vai te transportar direto pro coração do México! Hoje eu vim conhecer de perto o restaurante mais animado da cidade. Vem comigo sentir o clima do Guacamole Porto Alegre. Se tu tá procurando uma noite diferente, divertida, com uma mistura de cores, sabores intensos e muita alegria, aqui é o lugar certo. A decoração é toda pensada nos mínimos detalhes, com peças temáticas e cores vivas. O Guacamole é um restaurante temático mexicano que capricha em cada detalhe. Vale, mariachi! E o cardápio é uma viagem gastronômica pelo México. E hoje foi dia de rodízio mexicano, que está incluso molhos clássicos, flautas maia, burritos, quesadilhas, tacos, cubos, pastelitos, tábua com mini nachos, papas e mini quesadilhas. E claro que não poderia faltar a sobremesa, churros, mini brownie e sorvete de creme. O rodízio é servido de domingo a terça, das 19 horas até as 11h30 da noite. O restaurante fica na rua Desembargador Augusto Loureiro da Lima, 165. Segue @guacamolepoa no Instagram, faz tua reserva e vem viver essa noite caliente e muito animada.